Olá, gente querida, Namaskar. Nós estamos fazendo essa live hoje para falar de um assunto muito bacana, que é de uma profundidade e que exige, né, uma reflexão e também tem a sua aplicabilidade na educação. Muito obrigada pela presença de quem está chegando, quem vai assistir depois, e o nosso convidado nesses diálogos humanistas é o professor doutor Marco Oliveira. Namaskar, Marco, maravilha. Namaskar. Então, a gente vai ficar aqui por 30 minutos, a live vai ficar gravada, e como eu havia anunciado, a gente vai, na verdade, o Marco ele vai traçar essa linha do tempo até chegar o neo-humanismo de Pierre Sarkar. Então, vai ser muito interessante. Podemos começar já, Marco? Vamos começar. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite para falar hoje. E eu vou trazer uma espécie de pano de fundo, né, de neo-humanismo. Eu sou mais do lado teórico, digamos, sobre neo-humanismo, mas vamos ver de onde vem o neo-humanismo, ou melhor, como podemos contextualizar essa filosofia, esse movimento dentro da história humana, né? Eu queria começar. A gente pode mostrar o primeiro slide? Sim, isso. Vamos aqui colocar. Então, eu não quero falar muito sobre o próprio neo-humanismo, né? Mas para quem, enfim, não conhece nada, o neo-humanismo é uma filosofia idealizada e elaborada por P.R. Sarkar, né? E além de, enfim, dele ser um grande mestre espiritual, ele foi um grande intelectual também. Aí ele discursava sobre diversos assuntos com muito conhecimento, muita profundidade. E neo-humanismo é uma dessas áreas que Sarkar concentrou muito. E essa filosofia foi elaborada mais para o final da vida dele, mas podemos também pensar que foi como a cereja no topo do bolo, né, de todos os ensinamentos dele, né, e não tem nada no neo-humanismo que não estava presente de outra forma nos outros ensinamentos dele também. Podemos ir para o próximo slide? A filosofia em si foi elaborada nos anos 80, ao longo de uma série de discursos que acabaram sendo publicados neste livro, que, traduzido para português, é A Liberação do Intelecto Neo-Humanismo. E essa capa é bem bonita, e para mim essa capa até traz assim, muito do espírito do neo-humanismo, né? Temos o ser humano, temos a natureza. Então, é uma filosofia sócio-espiritual, mas também com forte enfoque ecológico, né? E vamos agora ver de onde veio isso, né? Então, basicamente, nesse livro, se lê o livro, em vários momentos, o Sarkar define o neo-humanismo em termos do humanismo. Né? Inclusive, bem no início do livro, eu vou ler uma citação aqui, ele fala: quando o espírito subjacente ao humanismo é estendido a todas as coisas deste universo, animadas e inanimadas, a isso eu denominei
neo-humanismo. Esse neo-humanismo elevará o humanismo ao universalismo, o culto do amor por todos os seres criados deste universo. Então, isso é uma definição bem né, sucinta, né, do que é humanismo, né? O culto do amor por todos os seres do universo. Né? O que está mais, enfim, não complexo, mas o que não está tão bem elaborado no livro é qual é a relação entre neo-humanismo e o humanismo. Em outro trecho, ele, mais para o final do livro, ele fala assim, o que é neo-humanismo? Neo-humanismo é o humanismo do passado, o humanismo do presente e o humanismo em nova explicação do futuro. Então, o que eu quero fazer hoje é basicamente traçar essa linha, como o Sandro falou, né, o humanismo do passado, o humanismo do presente e o humanismo do futuro. Sandro, você quer comentar qualquer coisa antes de eu prosseguir? Não, pode ir prosseguindo, que daí conforme a tua fala, eu vou contribuindo também. Tá, então pode ir para o próximo slide. Então, quando a gente pensa em humanismo, pelo menos no Ocidente, o humanismo, a palavra e o termo, se refere mais ao humanismo, apesar de existirem vários humanismos ao redor do mundo, enfim, em várias tradições, mas a palavra em si, o termo, é um termo que vem mais da tradição ocidental. Então, o humanismo surge como tal na Renascença, no Renascimento, que começou na Itália, e o Renascimento foi uma espécie de, digamos, o renascer cultural, né? Um grande momento cultural na história do Ocidente, em que os intelectuais, os artistas, redescobriram os textos clássicos da antiguidade greco-romana. Então, o Renascimento tem esse nome de Renascimento porque a ideia, o sentimento era que a Europa estava renascendo da época das trevas, né, chamadas trevas da Idade Média. E então o humanismo surge nessa época como movimento, e a palavra humanismo é inspirado pelo termo humanitas, de um grande orador, Cícero. Cícero, ele não criou a palavra, mas o conceito do humanismo renascentista é fortemente inspirado na ideia de humanitas, como elaborado por Cícero. E essa ideia de humanitas tem a ver com a cultivação das virtudes, as virtudes ditas humanas, né? Virtudes como compaixão, enfim, como sabedoria, aprendizagem, enfim. Humanitas tem a ver com a cultivação das virtudes e da ética, pensando na formação do ser humano, né? O ser humano como tal, como humano. E a ideia, pelo menos para Cícero, era que na formação do ser humano, né, ao transformar o pensamento leva à ação, né, então, enfim, formando a mente humana, se leva através do pensamento, se leva à ação, e também a formação individual acaba trazendo efeito para a sociedade. Então, a formação individual leva à formação social. Então, isso era, resumido, assim, era a ideia de humanitas de Cícero, e essa ideia de humanitas vem ainda antes, vem da ideia de paideia,
que é da Grécia. Então, Humanitas, Cícero, é da época romana, né? Mas o Humanitas era fortemente inspirado pela ideia de paideia, que é um termo grego que significa educação. Então, qual era a educação ideal grego? Era uma série de disciplinas que visava a formação do cidadão completo ou perfeito. E essas disciplinas eram filosofia, a gramática, a retórica, música, matemática, geografia, história natural e ginástica. Então, tem vários componentes dessa educação visando formar esse cidadão completo. Então, baseada nessa ideia de educação, eu queria enfatizar esse ponto que o humanismo é totalmente baseado em educação. Não tem humanismo sem uma ideia de educação e sem uma ideia da educação do ser humano sendo um ser pleno, completo, enfim. Mas pulando agora, voltando para o Renascimento, então, o Renascimento foi inspirado pela ideia de humanitas, e que, por sua vez, foi inspirado no paideia grego. Aí criaram um movimento que eram os primeiros humanistas. Os humanistas eram os professores dos chamados estudos da humanidade, Studia Humanitatis. Então, esse movimento visava retomar, né, essa paideia grego, o humanitas também romano, através de o que chamavam de estudos da humanidade, que também consistiam em estudos de certas disciplinas, como gramática, retórica, poesia, história e ética. Então, a ideia era que, ao estudar essas disciplinas, podia-se formar, né, o ser humano pleno e integral. Então, era a formação plena e integral do ser humano. É interessante salientar também que essa tradição que agora no mundo moderno começa no Renascimento é a base para o que a gente chama agora das ciências humanas. Então, as ciências humanas vêm dessa tradição, dessas disciplinas e dessa formação humanista que começa no Renascimento. Então, essas são as origens clássicas do humanismo. Aí eu vou pedir para passar para a próxima slide. Então, agora a gente vai pular do Renascimento para o século XX. No século XX ocorre o que eu chamo do humanismo moderno. Então, temos o humanismo clássico, né, com as origens na antiguidade greco-romana, mas com surgimento no Renascimento. E temos agora o humanismo moderno, que começa no início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, se tem a primeira menção de um novo humanismo. E essa foi o título de uma revista lançada em 1927, se chamava New Humanist, o Novo Humanista. Foi a primeira vez, pelo menos nas minhas pesquisas, que eu achei esse termo usado. Então, o que estava acontecendo? No final dos anos 20, nos Estados Unidos, foram criados alguns grupos chamados de sociedades, né, humanistas. E essas sociedades humanistas estavam querendo meio que renovar o humanismo, especialmente depois dos horrores da Primeira Guerra Mundial. Então, esses grupos, essas sociedades reuniram grandes intelectuais, filósofos, cientistas,
alguns estão aqui na nossa frente, né? Temos um biólogo, que é o Huxley, John Dewey, filósofo famoso também, que também falou bastante sobre educação, Albert Einstein, que todo mundo conhece, Thomas Mann, um escritor alemão. Então, vários intelectuais estavam discutindo o humanismo, pensando em um novo humanismo, acabaram assinando manifestos. Então, em 1933 surge o primeiro manifesto humanista, depois viriam mais alguns. Pode ir para o próximo slide. Então, isso foi no final dos anos 20, nos anos 30, começa a discutir o humanismo moderno, o novo humanismo. Aí ficou, assim, numa espécie de pano de fundo ao longo do século XX, vários intelectuais, filósofos, além de, enfim, discursarem sobre diversos tópicos, assim, vários tinham alguma coisa a ver sobre humanismo. Então, nos anos 40, houve um debate muito famoso entre dois filósofos importantes, o Sartre, filósofo francês, ele escreveu um ensaio, o nome do ensaio é o Existencialismo é um Humanismo. O Sartre era um grande filósofo existencialista. Aí, esse ensaio, eu acho que foi uma palestra, na verdade, uma conferência. Mas, enfim, inspirou uma resposta do outro grande filósofo, Heidegger, Cartas sobre o Humanismo, isso nos anos 40. Então, os grandes intelectuais estavam discutindo o humanismo moderno, o novo humanismo nessa época. Aí chegamos depois, nos anos 50, temos, pode ir para o próximo slide, nos anos 50 temos a fundação de uma organização chamada International Humanist and Ethical Union, União Humanista e Ética Internacional, que posteriormente mudou de nome para Humanists International, e essa organização foi fundada nos anos 50 para tentar, né, reunir os humanistas e definir o que seria o humanismo moderno. E em 1952 houve uma declaração oficial chamada Declaração de Amsterdã. Aí nesse documento, que foi reeditado 50 anos depois, tentaram definir o que seria o humanismo hoje, né? E eu vou até falar um pouco sobre essa declaração depois, mas passando pelos slides, então temos depois da criação do Humanist International, temos algumas revistas, em uma dessas revistas dá para ver o nome New Humanist. Então, isso é tudo antes do Sarkar lançar o neo-humanismo dele, né? E pode passar para o outro slide também. Então, temos manifestos humanistas. O primeiro eu falei já que era 1933, tinha outro segundo em 1973, e ainda tinha outro em 2000. Então, isso é o parte do pano de fundo para o neo-humanismo de Sarkar, que surgiu nos anos 80. Eu queria só salientar, ressaltar algumas coisas da Declaração de Amsterdã para tentar relacionar os dois não, mas o novo humanismo, o humanismo moderno, com o neo-humanismo de Sarkar, né? Então, hoje em dia, quando a gente pensa em humanismo, a gente pensa em alguns termos chaves, né? Ética, razão, bem-estar, bem-estar social, no caso, a ciência, a autorrealização e o secularismo.
Então, o humanismo hoje em dia é caracterizado por esses termos e conceitos. E podemos ver claramente que o neo-humanismo do Sarkar tem a ver com todos esses termos e conceitos. Em relação à ética, temos os yamas e niyamas da tradição indiana, né? Em relação à razão, o Sarkar fala muito sobre a cultivação da mentalidade racionalista. Em relação ao bem-estar, temos o princípio da igualdade social, Sama Samaja Tattva. Em relação à ciência, a gente tem a ciência de Tantra Yoga, né, que é considerada uma ciência intuitiva. Em relação à autorrealização, isso faz parte fundamental, né, do neo-humanismo também, a ideia de autorrealização e também o serviço à humanidade. E o único ponto que talvez não parece não ter muito a ver é a ideia de secularismo, né? Normalmente, secularismo a gente contrasta com teísmo, a crença em Deus. O humanismo não é secular dessa maneira, mas, por outro lado, enfatiza muito por enfatizar a ciência e a racionalidade, tem uma forte componente do neo-humanismo que é contra todo e qualquer tipo de dogma, né? Então, nesse ponto, tem uma correspondência com o secularismo do humanismo moderno. Podemos passar para o outro slide? Sim. Então, eu falei bastante sobre o humanismo moderno, eu também falei do humanismo clássico, e eu falei no início também que o humanismo, quando a gente usa esse termo, esse conceito, faz parte da tradição ocidental, né? Então, é importante lembrar, novamente, que existem outros humanismos que não tiveram esse nome de humanismo, obviamente, mas que também visavam, enfim, que também correspondiam em relação a valores humanos, etc. e tal. Inclusive, a própria palavra humano primeiro vem de latim, né? Mas a palavra humano vem de sânscrito. A palavra é manu, e vem da palavra manas. Eu vou me enrolar todo agora com isso, eu vou falar melhor agora. A origem da palavra humano vem de manu, de sânscrito. Manu significa homem por excelência ou criatura pensante. Por que pensante? Porque manu vem da palavra manas, que significa mente. Então, uma das palavras para humano em sânscrito é manava, que significa humano. Então, eu tô ressaltando isso mais para poder dizer que a história do humanismo não é só ocidental. Tanto que eu falei da criação do Humanist International. Uma das pessoas chaves para a criação dessa organização, né, Humanist International, foi um indiano. O nome dele era um filósofo muito importante indiano chamado M.N. Roy, Manabendra Nath Roy. Existem histórias, inclusive, que relatos de que Roy era até discípulo de Sarkar, que os dois se conheceram lá nos anos 40. São relatos, mas é muito interessante pensar um pouco mais sobre isso depois. Mas, enfim, o Roy era um grande filósofo indiano e antes da criação do Humanist International, ele fundou o Instituto Renascentista Indiano em 1946, né? E ele teve um papel fundamental na fundação, como eu falei, da International Humanist and Ethical Union. Antes ele criou
Indian Radical Humanist Movement, o movimento humanista radical indiano, e a Associação Humanista Radical. Então, o Roy, ele foi a primeira pessoa a fazer uma espécie de manifestos explicitamente sobre o novo humanismo. Então, ele chamava de humanismo radical, mas ele escreveu em 47, ele escreveu um manifesto chamado Novo Humanismo, New Humanism, a Manifesto, e basicamente ele propunha um humanismo radical, revolucionário, que combinava o individualismo com o socialismo. E esse humanismo radical seria fundado por racionalismo, moralismo e universalismo. Então, podemos ver várias correspondências entre esse novo humanismo de Roy e o neo-humanismo de Sarkar. E sabendo da possível relação entre os dois, isso abre um campo de estudo bem interessante. Então, Roy era uma figura muito importante na elaboração de um novo humanismo, também na consolidação do humanismo moderno mundial, né? Mas o papel dele se torna ainda mais fundamental quando a gente considera que ele vem de uma outra tradição, que é a tradição indiana. É uma tradição moderna, então tem diálogos com enfim, entre o pensamento indiano e o pensamento ocidental. Lembrando também que a Índia era colônia da Inglaterra, mas para situar o neo-humanismo de Sarkar, é importante, muito importante, deslocar um pouco o centro da Europa de volta para a Índia, né? Ou pelo menos para lugares não europeus. Outra figura-chave, pode ir para o último slide, eu acho. Outra figura-chave é o Frantz Fanon. Fanon era um outro intelectual muito importante do movimento decolonial. Na época, falava mais de anticolonial. Mas ele foi também o outro intelectual a explicitamente usar o termo novo humanismo. Então, novamente, houve, no século XX, houve uma revista chamada Novo Humanista, mas em relação a intelectuais falarem explicitamente sobre um novo humanismo, temos primeiro Roy, depois Fanon. Fanon, nesse livro, Os Condenados da Terra, ele fala explicitamente, faz um chamado explícito para um novo humanismo. Então, são as primeiras vezes que esse termo é usado e elaborado para uma filosofia que não só, né, cultiva o humanismo próprio, como a gente estava falando, mas também oferece uma revisão do humanismo, porque ambos, tanto Roy quanto Fanon, estão clamando por um novo humanismo, contrastando até certo ponto, esse novo humanismo com o humanismo, enfim, anterior, porque conseguem identificar falhas nesse humanismo anterior. Aí entra, finalmente, o neo-humanismo, do Sarkar, e nesse neo-humanismo de Sarkar, ele também aponta várias falhas. Por um lado, ele quer estender, né, a tradição humanista universal, né, que inclui, obviamente, a tradição ocidental e as outras tradições ao redor do mundo, mas ele também faz duras críticas ao que ele chama do pseudo-humanismo e também uma espécie de humanismo parcial, né, que ele chama mais de nacionalismo, né? Então, para chegar a Sarkar, temos que
passar também por os outros novos humanistas. Nesse caso, os dois nomes-chave são Roy e Fanon. Muito bacana, sim, porque esse debate é muito interessante, o aprofundamento e ter esse conhecimento, porque normalmente assim se fala muito sobre o humanismo com aquela visão mais clássica, né, eurocêntrico, da cultura europeia, que era um modelo para o mundo, né, em termos de educação, de tudo. Depois teve um outro movimento, daí tu complementa ou corrige, assim, no caso, que a gente conheceu que seria mais tradicional, mas sempre em cima do homem branco, né? Era aquela questão, então, com uma visão também, assim, mais utilitarista, né? Em relação, como era o centro, era humano, como tu tinha falado em relação à Grécia, o homem, vamos dizer, pleno, estava todo o olhar nele, né? Então era uma visão mais utilitarista da natureza no sentido, eu tenho que estar bem, mas e os outros seres, né? Então eu achei muito interessante quando tu vem trazendo a evolução de outros teóricos, sempre quando tem uma teoria, vem uma outra corrente, complementa, critica e vai crescendo, né? Achei muito, muito bacana. Importante a tua colocação sobre Royal, porque daí, como tu tinhas falado, rompe essa questão europeia e vai, né, para a questão do indiano, que eu nem sabia desse detalhe de uma aproximação com Père Sarkar, que realmente foi, além de um mestre espiritual, um grande filósofo, né? Então, as ideias dele ele já estava propagando e com essa questão do universalismo, né? Então, o Sarkar veio fazer, ao meu entender, assim, apresentar ao mundo essa revisão, né, do humanismo de forma mais expandida. E quando a gente fala em educação, a questão do valor existencial, né? Não só do ser humano, mas de toda a natureza, essa responsabilidade que a gente tem com os outros seres vivos, né, onde tu citou a questão da ecologia, né? Então, eu estou no mundo, mas e os outros seres, né? Então, essa responsabilidade é muito interessante até nas relações humanas mesmo, a gente observa isso quando você está com uma pessoa ou vai fazer algo, você está olhando, utilizando, né, os yamas e niyamas, o pensar ético, você está vendo de uma forma, você está olhando a essência do outro, ou você está querendo, vamos dizer assim, pegar, vamos dizer, se apropriar de algo pontual, se utilizar de alguma vantagem, né? Então, quando o Père Sarkar fala sobre o universalismo, né, que rompe esses complexos de inferioridade e superioridade, de onde é colocado também, porque eu sei que tu vai dar o curso, né, de 12 encontros, a formação que vai traçar. Hoje foi só uma pincelada de traçar como que as correntes que iniciaram o humanismo, tem até correntes anti-humanistas também, né, e vem vindo até o neo-humanismo de Sarkar. Então, são estudos profundos, reflexivos, que em 30 minutos a gente você não daria conta de explanar, de aprofundar, de refletir, né? E depois de linkar também para as pessoas que são educadoras, como que se coloca na prática, né? Nas suas comunidades, na sua vida, como que é o pensar, né, humanista, o viver, né, humanista, né? Onde você tem esse olhar de amorosidade, né, para todos os seres e conviver de uma forma mais harmônica. Então, eu penso que a gente precisaria de uma outra live para linkar com questões da aplicabilidade na educação, como é que pode, desde criança, né, que Père Sarkar enfatizou muito a importância de ter
de fundar e ser trabalhado na educação infantil, ter um currículo neo-humanista, baseado, pautado na filosofia neo-humanista, né? Então, a educação neo-humanista ela está fundamentada nesses valores, né, nessas premissas, nesses pressupostos, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, passar didaticamente e até mesmo o tronco curricular que atenda, além desse ser humano na sua integralidade, mas que ele tenha esse olhar para com todos os seres, né? Então, é muito um tema muito profundo, vamos dizer assim, e para a gente ficar assim, criar esse debate com outras correntes educacionais, né? Com outros pensadores, mas eu fiquei muito feliz com a tua abordagem, porque já as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir já vão repensar, né? Porque não é só estudar o neo-humanismo, tem que ver as correntes que vieram anterior e como que Sarkar validou, né, esses saberes para apresentar essa nova teoria, esse embasamento filosófico que a gente pode praticar, né? E até em termos assim, de legislação, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela já postula muitos pontos que está favorecendo, né? Por exemplo, como eu faço um trabalho muito em São Paulo, a escola na humanista ela tem que estar embasado na legislação federal, estadual e municipal, né? Atendendo, então, as professoras, poxa, e tem o neo-humanismo? A Didi Jaya sempre fala, não, isso tudo contempla o neo-humanismo. O neo-humanismo, ele abarca tudo isso, né? Onde tem esse cuidado, esse olhar sensível, trabalhando os projetos, entendendo a origem do universo e respondendo também aquelas questões existenciais de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Então, é muito interessante que, na educação, a gente consegue, através de uma base curricular bem fundamentada, com uma didática bem, assim, vamos dizer, bem bacana, que atenda, né, essas necessidades da humanidade contemporânea, do homem contemporâneo, né? Então, realmente, né, Marco, assim, é de uma profundidade, mas quem está assistindo, nesse momento vai assistir, a gente pode falar dos encontros, né, porque vai iniciar no 5 de setembro, né, 12 encontros, uma vez por semana, super tranquilo, 1 hora, porque eu trabalho com o Brain Gym, a ginástica cerebral, a gente sabe que a partir de 1 hora o cérebro precisa de um descanso, então até praticamente legal porque dá esse descanso. E a sequência é importante porque vai sendo apresentado para a pessoa ver e linkando um conhecimento com o outro, para no final dos encontros ter vamos dizer, uma boa base, né? Porque quando a gente fala sobre neo-humanismo, muitas vezes nós somos questionados, e quando a pessoa tem embasamento de outros teóricos e sabe dessa trajetória da filosofia em termos, né, de estudos da humanidade, né, a gente tem como se posicionar, né, de argumentar, e é importante esse conhecimento. Bom, eu falei bastante, eu te escutei, agora eu fiz uma síntese. Eu falei assim, mais. Rapidamente. Eu falei mais. Assim, você sempre ficou, tu fez uma trajetória, foi muito bacana, assim. Por isso que eu pensei, não, é melhor tu concluir, né? Porque, vou dizer, certas formações internacionais que tem de educação neo-humanista, neo-humanismo, são para lá de 2 anos, né? Então, são estudos muito profundos e fora o que a pessoa vai também colocar na prática, né? Então, eu deixo contigo as considerações finais. A gente deu uma estouradinha no tempo, mas tá bom.
Olha, a única, acho que duas coisas que eu só queria ter apontado talvez mais ainda existe um movimento bem contemporâneo, muito interessante, chamado Uhum. pós-humanismo, em que eu acho que deveria incluir o neo-humanismo de Sarkar nesse movimento de pós-humanismo, onde seria pioneiro no sentido de realmente estender o humanismo para todos os outros seres animados e inanimados. Isso é algo que é muito discutido dentro do pós-humanismo. Bacana. Sujeitos não humanos é um termo Uhum. usado bastante. Então, eu apresentei o neohumanismo de Sarkar mais como no final de um processo, mas também é o início de um movimento bem atual, bem pioneiro na filosofia hoje em dia. Uhum. E esqueci outra coisa, mas o curso. Então, a segunda coisa, é importante enfatizar também o caráter revolucionário do neohumanismo. Então, o curso acho que vai mostrar isso melhor, porque o curso eu estou convidando todos a integrarem o curso, para participarem do curso. O curso basicamente vai pegar todos os discursos do livro, Liberação do Intelecto, e ao longo desses discursos, o Sarkar vai, de uma forma bem didática, explicando a teoria dele, assim, elaborando, e grande parte do livro o título do livro diz tudo, né? Liberação, na verdade deveria ser libertação, mas libertação do intelecto. Então, essa palavra libertação é chave, assim, a ideia para se tornar verdadeiramente humano, nem humano, seja o que for, tem que libertar a mente. Aí ele faz uma análise do que está amarrando, prendendo a mente humana, tanto, enfim, das amarras psicológicas, quanto diversos tipos de exploração, né? Exploração econômica, política, religiosa, etc. Enfim, aí ele faz uma análise, né, de todas essas formas de exploração e como que a gente pode se libertar disso para atingir essa realização. Então, por isso que eu convido a todos e todas a fazerem o curso e vamos em frente. Bacana. Então, todos estão convidados. A gente vai deixar mais informações nesta postagem, né? Porque nós estamos pelo Facebook de Ananda Kirtana, e eu vou migrar para o Instagram de Ananda Kirtana, e também pode ser compartilhado para canais no YouTube, tá bom? Então, muito obrigada, Marcos Oliveira, Mahavir, Namaskar. Gratidão. Pela Namaskar. presença, pela contribuição, esclarecimentos e pelo convite. Agradeço também a todas as pessoas que estiveram aqui, que vão assistir ainda. Então, até um próximo encontro. Obrigada a todos. Namaskar.